um pouquinho diferente, né? Não vai falar tanto assim da doença, né? Mais sobre os processos de mudança, que eu acho que é o mais interessante, mas fiquem à vontade para perguntar. Eu acho que essa vai ser bem legal novamente. Pode iniciar, viu, Léo? Pode começar sim, por favor. Tá legal, doutora Camila. Se você pudesse apresentar, você já fez palestra pro pessoal aqui. Da outra vez eu falei que você tinha feito e não tinha, mas dessa vez eu tenho certeza. E o pessoal já te conhece, mas se você puder reforçar, e aí a gente já inicia com algumas perguntas. Claro, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Bom, já reconheço aqui alguns nomes, algumas fotinhas. Eu sou Camila, psicóloga clínica. Trabalho, sobretudo em clínica, com diversas temáticas, mas já trabalhei também muito com saúde pública, então esse tema do tabagismo é bem familiar na saúde, né? E trabalho também com empresas, faço alguns trabalhos corporativos. Sou especializada em psicologia e maternidade e em psicanálise. Perfeito. Camila, eu queria que você começasse falando assim do hábito do tabagismo. Por que que é um hábito tão perigoso, né? Por que que a gente fala sobre isso? Uhum. E para a gente colocar todo mundo na mesma página aqui. Bom, o tabagismo ele é perigoso precisamente porque é uma dependência bem complexa. Envolve vários tipos, vários níveis de dependência, né? Então, bom, vamos lá. O tabagismo é uma doença recorrente da dependência, sobretudo da nicotina. E a dependência da nicotina, e quando a gente está falando do nível químico, tá? Já vamos falar de dependências emocionais, mas quimicamente, a dependência da nicotina é uma das mais difíceis de combater. Porque é uma sensação de prazer que chega muito rápido no cérebro e igualmente também vai embora muito rápido, passa muito rápido, né? Então é um mecanismo que a gente consome e pede novamente muito rápido o consumo. Por isso que a dependência se forma tão rapidamente e por isso que é tão difícil depois de combater. Quem fuma sabe, muitas vezes em meia hora já passou o efeito e a pessoa já está novamente com essa necessidade de consumir, né, a nicotina. É uma droga tão ou mais viciante, por exemplo, do que a cocaína ou a heroína, em termos do mecanismo mesmo cerebral, né? Então tem esse nível químico da dependência que já por si só é muito importante no cigarro. Na verdade, no tabaco em geral, fala-se muito do charuto, né, e do cachimbo como sendo menos nocivo, mas tem alguns estudos que determinam que em nível de dependência pode ser até igual. Bom, então tem esse nível da dependência química e tem o nível justamente do hábito, que é a rotina que a gente constrói fumando, né? Quem fuma vai saber dizer quais papéis o cigarro ocupa na sua vida, na sua rotina, né? Em que lugares esse cigarro está. Então, tem alguns exemplos clássicos, né? Aquele cigarro que sempre acompanha o café, a gente escuta muito. Ou o que é muito comum, que eu escuto bastante, é o cigarro como uma recompensa por uma tarefa realizada. Qualquer tarefa, às vezes nem é uma tarefa desprazerosa. Às vezes, só pelo. Ele entra como um encerrador, assim, ele finaliza uma tarefa para passar a outra. E é muito comum esse uso do cigarro também. Pode vir para entorpecer uma emoção desagradável, estou passando por uma ansiedade, por um estresse, o cigarro entra nesse lugar. E para tampar uma falta de qualquer tipo. Então, por exemplo, uma falta do que fazer num tempo de espera, né? Um momento de espera entre o cigarro. Uma angústia entre o cigarro. Um momento em que eu estou lá com um tempinho livre, ainda não chegou a hora da outra tarefa, terminei uma, mas o que que eu faço enquanto chega o momento da outra? Entre o cigarro. Então, assim, ele vai tomando lugares nesse nível do hábito, né? Então, a dependência se constrói dessa maneira também. É uma droga, eu acho que é importante falar isso, a nicotina é uma droga. E como qualquer droga, como toda droga, ela provoca uma dependência muito complexa. Ela entra para nutrir um vazio, do que quer que seja. O vazio da nicotina que vai embora e que eu quero consumir de novo, o vazio do tempo que está livre, o vazio de alguém que não está. Então, o tabagismo é um hábito perigoso por isso, porque ele vai envolvendo a pessoa nesse tipo de dependência
em que ela sente que ele faz falta para ela em vários níveis, no nível químico, no nível do hábito, da rotina, né. Então é o que torna o tabagismo mais difícil de combater. Legal. E o tabagismo, a gente sabe que ele tem relação com algumas doenças importantes. Se você puder fazer um panorama sobre essas outras doenças relacionadas ao tabagismo, Uhum. Então, essa pergunta, eu confesso que eu fui pesquisar, porque claro, como todos acho que já sabia que o tabagismo, claro que causa, né, uma série de doenças e físicas, mas eu me assustei quando eu fui pesquisar, e eu fui pesquisar em 2 lugares, no portal do Ministério da Saúde, que tem muitos dados estatísticos mesmo, e com uma pessoa que é muito próxima a mim, no caso meu pai, que ele é pneumologista e ele trabalhou a vida toda com essa luta antitabagista. Então ele recebe muito paciente que quer parar de fumar no consultório, ele já fez muita palestra anti-tabaco, e aí eu fiquei bem chocada com realmente a gravidade das doenças que o tabaco provoca, né? Que a nicotina provoca. Bom, na verdade não é a nicotina, é o tabagismo, como todo, porque no cigarro tem uma série de elementos tóxicos, não só a nicotina, né? Mas então, assim, provoca mais de 50 tipos de doença, né? Não é que provoca, mas está relacionado uma maior incidência dessas doenças nas pessoas que fumam. Então, alguns dados, por exemplo, se a gente compara uma pessoa fumante com uma não fumante, ela vai aumentar a probabilidade da pessoa desenvolver algumas doenças. Então, doença coronariana, que é doença do coração, né? De 2 a 4 vezes os fumantes têm mais probabilidade do que os não fumantes de padecer. Acidente vascular cerebral também, de 2 a 4 vezes. Para um homem desenvolver câncer de pulmão, a probabilidade aumenta 23 vezes, eu achei impressionante. Mulher é um pouco menos, mas ainda é muito, 13 vezes mais chances. E morrer de doenças pulmonares, tipo enfisema, bronquite crônica, etc., 12 a 13 vezes mais. Então é muito, muito, muito grave, né, o que o cigarro causa na doença, na parte física mesmo. Ele aumenta a incidência de câncer em qualquer órgão, especialmente de pulmão e de bexiga, mas a incidência aumenta em qualquer órgão. E fora isso, o mal-estar do dia a dia mesmo, assim, de pequenos desconfortos, do tipo essa bronquite aguda que é causada pelo cigarro constante, né? A pessoa está sempre um pouquinho sem fôlego, porque é o contato da fuligem ali no pulmão, nos brônquios. Então, a pessoa pode se ver até com funções básicas do cotidiano sendo afetadas por isso, né? Não conseguir subir uma escada, a gente escuta, né? Tô sem fôlego. Isso tem muito a ver com os malefícios que o cigarro causa para a saúde física. excelente. Em relação à questão da dependência, a gente falou rapidamente no início sobre a dependência física e a dependência psicológica, né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque Uhum. tem a questão também psicológica, né? A física parece que a gente está mais acostumado, né? Sim. A física é mais óbvia, digamos, né, assim, pelo menos tem se feito muitas campanhas com relação a isso, aquelas imagens horrorosas atrás dos cigarros, né, assim, o pessoal tenta assustar, né, os fumantes dessa maneira. Eh, mas ela causa dependência nos 2 níveis. Então, assim, a nicotina, que é a substância mais responsável pela dependência, né, causadora da dependência, ela está presente em todos os derivados do tabaco. Eh, como eu falei anteriormente, esse nível de dependência química que ela causa é um dos mais intensos dentre as drogas. Por quê? Porque a nicotina, ela ocupa, assim como a maioria das drogas, né, alguns receptores cerebrais que estão muito ligados à sensação de prazer, à sensação de felicidade, que são o que a gente chama de receptores dopaminérgicos. Então, eles recebem substâncias que geram prazer. A nicotina vai nesse lugar. E também tem o nível da dependência psicológica, que é o nível do hábito, tá? Então, vou falar um pouquinho mais de cada um deles. Todas as drogas, elas funcionam dessa forma. Tem uma interação com a falta química e a falta emocional. Então, a droga faz falta para a pessoa, por isso que ela volta a consumir, volta a consumir, volta a consumir com muita frequência, e sempre nesses 2 níveis, no nível químico e no nível emocional. É muito claro, às vezes, para algumas pessoas que fumam, quando elas estão fumando por uma falta, por uma dependência química e quando elas estão fumando por uma questão emocional. Por exemplo, relatos que a gente escuta muito é, por exemplo, que aquele cigarro da manhã
é o mais prazeroso, né? Porque a pessoa passou a noite toda talvez sem consumir a nicotina, né? Se é uma pessoa que fuma muito, esse período da noite sem fumar, muitas vezes ela acorda com essa falta da nicotina mesmo, e aí esse cigarro que ela fuma é altamente prazeroso, né? E depois, os outros cigarros do dia, a gente escuta muito isso, vão sendo colocados como marcadores da rotina, vão entrando nos vazios da rotina, né? E aí é interessante se perguntar, começar por aí, né? Qual cigarro é realmente prazeroso e qual entra em outro lugar, né? No lugar de algo que está participando da nossa rotina de alguma maneira, tampando algo que está fazendo falta, né? Então tem esses dois níveis. Muitas vezes, muitos dos cigarros que estão sendo consumidos ali ao longo do dia, né? Eles vêm nesse nível do hábito. Se eu não fumasse aqui, o que eu faria, né? Minha rotina ficaria vazia nesse momento. Essa é a sensação de muitas pessoas. Então, aí dá para trabalhar a dependência emocional, porque aí a gente vê, tá, então o que a gente coloca, né, nesse lugar do cigarro? O que ele está preenchendo, o que dá para pôr nesse lugar? Tem gente que vê o cigarro quase como um amigo, né? Um companheiro ali para todos os momentos. Então, eu vou tomar uma pausa, eu vou lá com meu amigo cigarro. Só que é um amigo, como se a gente fosse comparar com uma pessoa, né? Um amigo que a gente tem um relacionamento tóxico, que é até prazeroso o contato com ele ali no momento, mas a longo prazo ele vai nos destruir, ele é um impostor, ainda vai levar nosso dinheiro embora, né? Então é um relacionamento bastante tóxico. Ele vai nos destruir a longo prazo. Muita gente faz uso do cigarro como se fosse um ansiolítico. Então ele usa aquele não só pela substância também, mas pelo uso que se faz do cigarro. Então, por exemplo, estou num momento estressado, um pouco sobrecarregada pelo trabalho, então vou fazer essa pausa, vou lá fumar um cigarro, respirar, me reorganizar e volto. Então ele funciona muitas vezes como esse ansiolítico para baixar ali a ansiedade, a energia, fazer essa pausa e voltar. Agora, aí que cabe a gente pensar, né, por que não fazer de outras formas, promover essa pausa na rotina de outras maneiras, né, que não precise do uso desse artifício do cigarro. Como a gente faz para ganhar esse tempo de reorganização sem precisar recorrer ao cigarro, né? Claro que tem um fator aí, que é psicológico, que é muitas vezes o que é oral nos acalma. O oral é um lugar de aconchego, então não é à toa que tem muita dependência de cigarro, de álcool, compulsão alimentar. É uma coisa muito primitiva, né, para o indivíduo. Assim, não é à toa que os bebês se acalmam inicialmente com a sucção. É o primeiro mecanismo de se acalmar para eles, né? Então, tem gente que rói unha para se regular diante de uma ansiedade, né? Então, isso é importante saber para a gente ganhar consciência, porque às vezes tem gente que precisa desse conforto oral, e aí o único caminho, inicialmente, às vezes, é arranjar algum substituto oral, um chiclete, uma bala. Tem que saber que existe esse fator, tá? Muitas vezes tem gente que não precisa, mas existe esse fator de que o oral é um lugar de aconchego. Então tem que saber muito bem por que está sendo utilizado o cigarro, para a gente pensar em possíveis estratégias, tá? Que contemplem os dois, a dependência química e a emocional. Perfeito. Agora a gente vai entrar na parte de falar sobre os hábitos das pessoas que estão interessadas em parar de fumar, né? Essa primeira Uhum. pergunta, nesse sentido, é uma pergunta mais ampla, e depois a Uhum. gente vai delimitando, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho das estratégias de cessação do tabagismo, né? Esse é o termo que a gente usa para parar de fumar. Isso. Olha, estratégias tem muitas, né? Acho que informação sobre todos os malefícios do cigarro, todos os efeitos prejudiciais que tem sobre o corpo, essa informação tá abundante aí, né? Inclusive é o que eu falei agora, né, sobre essas imagens que vêm nas caixas do cigarro, que são bem gráficas e assim, até agressivas. Mas por mais que existam essas imagens, por mais que esses conhecimentos sejam super comprovados, tudo aquilo é verdade, de fato pode acontecer, muitas vezes, apesar de tudo isso, não parece que não é suficiente para cessar esse comportamento do fumante, né? A gente vai encontrando desculpas para nós mesmos, para encontrar um lugar para esse cigarro, né? Para ele continuar participando das nossas vidas.
Então, em primeiro lugar, falar que não tem nenhum método mais eficaz do que assumir a autoria dessa decisão, né? Que seja por decisão própria. Cada um vai ter o seu tempo, mas sem dúvida começa pelo desejo de parar. E esse desejo de parar não tem a ver com a vontade de fumar. É importante separar isso. Eu posso ter vontade de fumar. Na verdade, a pessoa vai continuar tendo vontade de fumar, mas vontade é diferente de desejo. Então, assim, se o meu desejo maior e por trás disso é parar, então eu vou ter que lidar com a vontade de fumar e não obedecê-la, tá? Então, vamos lá. O que é mais eficaz? Assumir a autoria desse desejo parar de fumar, e a partir de agora eu vou sustentar essa decisão. Sustentar as dificuldades que virão. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho das dificuldades iniciais que podem vir ao decidir parar de fumar. Então começa por aí. A partir de aí eu vou ter que abrir mão desse conforto que o cigarro me dá. Vou ter que ver de que maneira ele ocupa papel na minha vida e de que maneira eu posso substituí-lo por algo que seja melhor para mim. Um dos primeiros passos que eu acho importantes também é reconhecer a dependência, porque muita gente fala: "Não, eu paro quando eu quero", mas é uma dependência química. Então, assim, esse nível de reconhecimento é muito importante, porque inclusive é o que vai sustentar depois essa decisão de ter parado e continuar sem fumar. Você tem que saber que você é uma pessoa dependente e que inclusive vai continuar sendo dependente depois de parar de fumar. Não dá para abrir essa porta para a nicotina entrar de novo, porque ela é uma substância altamente viciante. Então vamos lá, reconhecer o que é dependente, reconhecer o que o seu desejo é parar de fumar, e é o momento para fazer isso. O que eu sempre falo, coloca uma data, talvez você não esteja preparado hoje, mas coloca uma data, nem que seja daqui a um mês, porque você já vai colocando a cabeça a trabalhar a seu favor, e você já vai se munindo de estratégias para conseguir nessa data realmente cessar, né. E vai se observando muito sobre que papel esse cigarro está tendo. Então, assim, dá até para anotar, sabe, esse cigarro da manhã é muito necessário, porque eu sinto uma falta química. O cigarro da tarde está marcando uma diferença entre um momento e outro da minha rotina. E aí você vai entendendo o que que dá para pôr em cada lugar, né. Porque tem gente, por exemplo, que quando é uma falta de nicotina, usa aqueles adesivos ou usa aqueles chicletes, mas não adianta nada a pessoa fazer uso disso se ela não tiver muita consciência, ela não se observar primeiro. Porque se até foi uma coisa que que meu pai me falou, que ele atende muita gente que fuma, né, ele falou que tem gente que pede o adesivo, preciso do adesivo para parar de fumar, mas aí a pessoa começa a usar o adesivo e continua fumando, então a ingestão de nicotina dela dobra. Então não adianta nada, a pessoa primeiro tem que estar consciente, né, da dependência dela e estar preparada para lidar com a falta do cigarro. Bom, não existe, é importante falar isso, nenhum momento em que seja impossível parar de fumar, porque essa é uma desculpa muito comum da gente se colocar também, né. "Não, mas acabei de terminar com meu namorado. Não, mas eu estou no momento de mudança de emprego. Não, mas é que agora, ano que vem, deixa virar o ano". Não tem nenhum momento em que seja impossível tomar essa decisão. Não dá para esperar a vida toda estar favorável para isso acontecer. Tem que ser uma decisão simplesmente pela consciência de saber que sua vida vai ser muito melhor, depois disso, né. Já vou falar mais sobre isso também, mas, as pessoas sentem muito rápido a diferença no bem-estar. Então, assim, se o objetivo é ter mais bem-estar, ter uma vida mais longa, menos probabilidade de ter doenças, vai ter que ser uma decisão. E a partir dessa decisão ir lidando com as consequências. Tem que mudar essa visão, não ver o cigarro como um amigo, que vai te ajudar a passar pelos momentos difíceis. Então, por isso que muita gente não quer largar o cigarro no momento difícil, porque fala: "Como eu vou passar por esse momento difícil sem o cigarro?". Só que o cigarro não é seu amigo, ele não vai te ajudar a passar por esse momento difícil, ele vai tampar alguma coisa, isso sim, talvez você fique menos angustiado, mas às vezes é melhor ter outro apoio para lidar com essa angústia, do que ter esse amigo que no fundo é um impostor, que vai roubar o seu dinheiro, né. Esse é outro ponto importante, né, entender de que forma você está gastando os seus recursos, a sua renda, o seu dinheiro com algo que no fim vai te fazer mal, né. Pra você sustentar essa dependência, muitas vezes isso tem um custo alto. Eu simpatizo muito com uma técnica que algumas pessoas defendem, que é ir guardando esse dinheiro que você gastaria com o cigarro e determinar um tempo ali, depois daquele tempo se dar um presente.
em vez de ter consumido, né, tudo aquilo de cigarro. Tem gente que faz aí umas contas, isso é fácil de encontrar, né, de quanto você vai ter de dinheiro daqui a 5 anos, se você parar de fumar, e são números, assim, exorbitantes, dá para comprar carro, dá para fazer viagem, é muito o custo também econômico do cigarro, o impacto, para quem fuma bastante, né, o impacto econômico do cigarro. Então é isso, tomar decisão, pôr uma data e trabalhando todos esses elementos a seu favor internamente, né? E como toda mudança de hábito, sempre que a gente está falando de mudança de hábito, né? É importante ir encontrando substitutos para a falta que o cigarro irá fazer. Mas, claro, importante, substitutos saudáveis, né? Que gerem esse mesmo prazer, esse mesmo, não esse mesmo, né? Que gerem também prazer, também bem-estar, mas através de estratégias saudáveis. Então, buscar um estilo de vida mais saudável, buscar outras saídas para esses momentos de vazio em que o cigarro está ocupando, para ir desvinculando todo e qualquer momento de pausa, todo e qualquer momento de vazio, toda a quebra de rotina com a presença do cigarro no intervalo. Acho que em resumo é isso. Legal, Camila. A próxima pergunta é sobre a questão do apoio familiar nessa estratégia de mudança de tabagismo. Eu vou fazer alguns comentários rápidos, né? Uhum. Porque eu acho que você tem bastante experiência e uma das coisas é a questão de rotular, né? Eu vejo assim, as coisas que eu leio, às vezes você fala assim, não, essa pessoa não tem jeito, vai fumar para a vida inteira, não vai parar nunca, ele fala que vai parar, mas já sei que depois não dá certo. Então, essa coisa de rotular é muito ruim desde a criança até o adulto, porque acaba sendo mais um peso, né, que a gente coloca nas costas da pessoa que está no processo de mudança, que não é fácil, né? E aí uma curiosidade, assim, o meu avô, né, era tabagista, e eu, a gente fez uma reunião de família há pouco tempo, e o pessoal lembrou de uma história que quando nós éramos crianças, a gente sabia que fazia mal, e a gente pegou o maço de cigarro do meu avô e jogou em cima do telhado, como se aquilo fosse resolver o problema do tabagismo dele. Acabou ali o cigarro, ele ia parar de fumar. Então, na inocência da criança, mas eu lembrei disso porque quando a gente fala de família, você vê que todo mundo sabe da importância, desde a criança até o adulto, e dos males que o cigarro faz. Mas eu queria que você comentasse essa questão do apoio mesmo da família, da importância disso nas recaídas e na questão da tomada de decisão, né? Isso que você falou é super importante, Leonardo, porque assim, se as pessoas soubessem o poder que tem, você fazer uma aposta no outro, o poder que tem para a pessoa que recebe essa aposta, né, muitas vezes a terapia, muda algumas coisas da vida da pessoa muito importante, simplesmente porque tem alguém ali apostando de que você é capaz, de que você consegue fazer aquela mudança, né, de que você tem potência para isso, porque às vezes a vida toda é falado para você que você não tem determinado tipo de habilidade, ou que você é desse jeito, que você não tem essa potência, e às vezes só um olhar diferente já faz, assim, muita diferença, quase que milagres, assim, as pessoas começam a se dar conta de que tem capacidades que elas achavam que não tinham. A capacidade de largar o cigarro pode ser perfeitamente uma delas, né. Tem portas que só se abrem por dentro, a do cigarro é uma delas, qualquer dependência, na verdade. Por isso que funciona muito pouco estratégias, assim, de coercitivas, de obrigar, esconder, muito aversivas. Assim, pode até funcionar no momento, mas em algum momento a pessoa vai ter que se responsabilizar pela vida dela de novo, e aí, se não veio dela a decisão, né, é muito alta a chance de recaída. Por isso mesmo essas estratégias, assim, muito assustadoras, do que a gente está falando, dessas imagens assustadoras, é aversivo, mas enquanto não partir da decisão da pessoa, não vai, né, então, que nem você falou, né, as crianças jogaram o bonitinho, né, queriam cuidar do avô, jogaram no telhado o maço de cigarros, mas se não nascer dele, ele vai comprar outro, né, assim, as pessoas dão um jeito. Então, vamos pensar nesse apoio. Vamos pensar então isso que a gente estava falando, que as pessoas veem o cigarro como amigo, né. Quando a gente fala de qualquer dinâmica de relacionamento tóxico, né, qualquer dinâmica de dependência, na verdade, um fator de proteção, ou seja, um fator que nos afasta de más relações, que nos afasta de relações tóxicas, é justamente formar outros vínculos positivos. Então, por isso que às vezes a terapia funciona muito, mais do que qualquer coisa que eu possa falar, é simplesmente porque a pessoa tem um vínculo saudável ali, e aí ela consegue ir percebendo que os outros vínculos não estão tão saudáveis, né. Então,
sempre é uma boa estratégia. Se a gente tem um vínculo saudável, se a gente tem apoio da nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor, né? A chance da gente conseguir sair de situações que não são favoráveis para a gente é maior. Então, o apoio familiar e profissional também vão ajudar nisso e são fundamentais nesse processo. E a família também ela pode ajudar muito nessa parte da mudança de hábito, porque talvez eles possam juntos encontrar soluções para essas rotinas que são meio repetitivas e que formam um gatilho que aquele momento é onde vem o cigarro, né? Aqui nesse momento da rotina desperta a minha vontade de fumar. Se a família for suportiva, nessas horas ela pode ajudar a pensar outras estratégias, ajudar a pessoa a criar outras formas de viver aquele momento, né? Que é o momento onde entraria o cigarro. Além de dar um suporte emocional também. Outro dia eu escutei uma história super bonitinha de que a pessoa tinha muito isso do conforto oral, né, com o cigarro, e que a mãe, quando a pessoa decidiu parar de fumar, a mãe chegou com um pacotinho de balinhas, assim, para ele, no começo, tentar substituir por balas, né? E por mais que não seja o ideal, mas enfim, né? Vamos falar aqui de redução de dano. Se reduz muito dano no início, você trocar o cigarro por uma balinha. E o apoio profissional também pode ser de grande ajuda. Tem pessoas que podem precisar em algum momento de alguma ajuda medicamentosa para conseguir se livrar de algumas dependências, sobretudo se a gente está falando de pessoas muito ansiosas, né? Em processo que a gente precisa baixar a ansiedade. Mas o que é mais atual, e que eu me informei sobre a terapia anti-tabaco na medicina, assim, a gente tirou a nicotina desse receptor dopaminérgico, né, que é o que quer prazer. Esse receptor só quer mais prazer, é o que ele pede o tempo todo, por isso que fumou, daqui meia hora fuma de novo, eu quero mais prazer. Então, assim, o que a medicina faz é ocupar com outra coisa esse receptor. Anteriormente, se colocava um remédio para tampar isso, né, para não ter essa falta. Hoje em dia não se faz mais isso, é interessante, achei super interessante que as recomendações mais atuais são justamente ajudar a pessoa ela mesma a ocupar essa sensação de prazer, sem remédio, criando o que eles chamam de um círculo virtuoso antitabagista. Então, que é ajudar a pessoa a encontrar outras coisas que deem satisfação, que deem bem-estar, que encham ela de prazer e felicidade de outra maneira, através de outro caminho que não seja químico. Quer dizer, é químico porque produz alteração no nosso cérebro, mas que não é ingerido, né, quimicamente. E a terapia também entra muito nesse lugar, né, de ajudar a pessoa a criar consciência de que abandonar o tabagismo é uma decisão que vai fazer ela viver mais e melhor. E ajuda, enfim, também a pessoa a compreender as emoções que podem ser despertadas pela falta do tabaco, do cigarro, né, do tabaco, da nicotina. Pode ajudar a pessoa a dar contorno nesses vazios, ficar mais tolerante, aguentar, esperar um pouquinho, né. Tem uma coisa que eu acho fundamental em qualquer tipo de dependência, não só na dependência, em muitas situações, que é ganhar um espaço entre o impulso e o consumo, porque o impulso vai vir, mas se eu consigo ganhar um espacinho, não obedecê-lo imediatamente, não obedecer a minha vontade imediatamente, isso vai nos ajudando a criar consciência do nosso ato. Então, quanto mais eu conseguir pensar um pouco antes de consumir cada cigarro, quanto mais cada cigarro vir com um pouco de reflexão, esse espaço que a gente ganha entre impulso e ação, pode ser justamente a saída da dependência, porque daí eu posso começar a decidir não fumar o próximo cigarro, e não fumar o próximo cigarro, e ir passando por esses momentos de muito impulso, de muita vontade. Muito bom. Pessoal, se vocês também quiserem fazer perguntas, comentários, fiquem à Uhum, vontade, tá? uhum. Dentro do que você está falando, Camila, a pessoa que, só complementando a sua última resposta, a pessoa que quer parar de fumar, qual o profissional, eu sei que talvez para cada pessoa seja uma ordem diferente, mas o que você recomendaria, assim, quero parar de fumar, por onde eu começo, assim, procuro um médico, uma psicóloga, os dois, ou alguma outra abordagem? Então, vai depender muito dos sintomas da pessoa, porque assim, às vezes a pessoa toma a decisão simplesmente porque ela toma consciência de que ela quer ter uma vida mais saudável e às vezes ela consegue parar de fumar só com o apoio
das pessoas ao redor, familiar, e com uma força aí de vontade, né? Se a pessoa percebe algum sintoma físico, que é o que acontece muito, muita gente se assusta com algum quadro, né, que acaba tendo e relaciona ao cigarro, e aí fica super assustado. Enfim, se ela procurar um médico especialista, né, no antitabagismo, um pneumologista, esse médico normalmente ele já tem um discurso que ajuda ela a passar por aquilo. E a terapia também pode ser importante se ela sente que a dependência é um problema para ela. Então, a dependência emocional, sobretudo, né? Então, assim, se ela sente que aquele cigarro está ocupando um espaço muito importante na vida dela e que se ela largar aquilo, ela vai ficar com vazio, vai ficar angustiada, vai ficar deprimida, vai ficar. Aí sim, eu recomendaria fazer isso junto com a terapia, com o psicólogo, né? Tá legal. Uma coisa que a gente também sempre pensa, né, dos riscos físicos e psicológicos para a criança que tem os pais fumantes, né? Eu sei que você tem bastante Uhum. conhecimento com criança. O filho de pai fumante teria mais chance de fumar? Quais os riscos assim que você enxerga nesse sentido? Sim, estatisticamente isso é comprovado, de que filhos de pais fumantes têm maior probabilidade de se tornarem fumantes no futuro, assim como filhos de pais alcoólatras. Essa dinâmica da dependência costuma causar uma maior probabilidade dos filhos de também caírem nesse mesmo ciclo de dependência. Bom, é um clichê e acontece muito, mas não é à toa, de que as pessoas param de fumar no momento em que têm filhos, né? E isso acontece porque às vezes a gente precisa de um estímulo mais do que nós mesmos, né? Então, assim, precisamos ter alguém que a gente se preocupe mais do que nós mesmos para conseguir fazer algo que a gente não está conseguindo. Então, eh, se a pessoa se preocupa com o bem-estar do filho, com o bem-estar do bebê que está vindo, que nasceu, ou da criança pequena, parar de fumar é fundamental, porque assim, os danos, quando a gente está falando de criança pequena e de bebê, do fumo passivo, que é esse fumo que é a ingestão da nicotina, né, e da fumaça, da fuligem, sem estar fumando, né, só pela fumaça, é altíssimo também. A criança, o bebê pode ter doenças como um tabagista, né? Assim, claro que a pessoa que é tabagista sempre vai ter um dano maior, porque ela está ali ingerindo todas as substâncias tóxicas, mas a criança pode desenvolver maior incidência de câncer, maior incidência de problema pulmonar, problema coronariano, igualmente. É, e sem dúvida, esse risco fica maior quando a gente está falando de filho, né? Porque daí o bebê, a criança, é independente daquela pessoa que está fumando, e ela não tem como escapar daquela situação, né. Ela, enfim, ela é fumante passiva e ela não tem escolha, porque são as figuras de cuidado que estão fumando. Então, sim, é um risco para crianças e bebês terem pais fumantes. Claro, eu sei que nenhum pai vai querer, nenhuma mãe também vai querer, conscientemente fazer nenhum mal para o filho, provavelmente eles até vão fumar longe, né, é claro. Mas, assim, para além de todas as questões tóxicas do volume de substância que vai sendo inalada, que pode fazer mal para a saúde, né, a dependência tem esse fator também emocional e a criança vai ver o exemplo, né, então ela também vai aprender. A criança aprende muito com o exemplo, muito mais com aquilo que a gente fala. Então, ela vai ver que os pais são fumantes e as chances dela se tornar fumante no futuro são maiores simplesmente porque aquele comportamento é normalizado. Como qualquer comportamento que é normalizado na família, a gente acha que é habitual, né, no futuro, e é mais provável que a gente também repita. Eh, mas assim, está mais do que comprovado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, da quantidade de riscos, tanto para problemas de saúde agudos, do tipo pulmonares, bronquite, etc., como para problemas de desenvolvimento a longo prazo, desenvolvimento cerebral, crescimento, uma série de problemas que podem sim ser causados pela inalação da fumaça, para além do fato de que, como a criança recebe nicotina nos receptores cerebrais, eh, tem um elemento que chama neurotoxicidade. Ela já fica mais propensa
na estrutura cerebral dela a ser dependente de nicotina no futuro. Então, assim, tem estudos que a probabilidade de adolescentes que depois vão fumar porque foram crianças que eram fumantes passivas, está mais do que comprovada essa relação. Sempre a decisão de começar a fumar, ela nunca é uma coisa só, ela é multifatorial. Mas a herança dos pais é um fator importante, sim. Muito bom. A próxima pergunta é uma coisa que a gente pensou como estratégia para ajudar as pessoas próximas a gente, né? Existe um modelo que o nome é estranho, né? Mas é um modelo que a gente acredita bastante, que é um modelo transteórico de mudança de comportamento. E a gente até falou sobre isso com o pessoal da Orion em outras palestras, e a nossa ideia era relacionar esse modelo ao hábito de fumar, para que a gente tenha subsídios para ajudar as pessoas próximas, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, que o pessoal da Orion, a ideia é simplificar, tá? Não ficar nada muito técnico, mas eu sei que tem alguns insights aqui que a pessoa, vocês vão reconhecer, essa pessoa está na fase de negação, né? Então, não adianta usar uma estratégia de manutenção para uma pessoa que está na fase de negação e o contrário, né? Uma pessoa que já parou de fumar vai ter alguns desafios lá na frente diferentes de quem está tentando, quem está entendendo. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, Camila, e o pessoal também, se ficar com dúvida, fique à vontade aqui para perguntar. Tá, eu tentei fazer aqui algumas relações, mas acho que vocês até têm mais conhecimento do modelo transteórico, mais domínio do que eu, e aí vocês vão me ajudando. Mas, bom, pelo meu conhecimento sobre o modelo transteórico, que ele delineia o caminho para qualquer processo de mudança de hábito, né? Então, qualquer processo de mudança comportamental passa por algumas fases, que são as fases desse modelo. Então, por exemplo, tem aquela fase que é a pré-contemplação, que é quando, assim, a pessoa não tem ainda a intenção de mudar num futuro próximo, né? Aquilo lá ainda não está no horizonte dela. Ela ainda não percebe essa urgência, essa importância, essa necessidade que essa mudança vai ter na sua vida, né? Então, falando de um tabagista, nessa etapa ele ainda não manifesta a intenção de deixar o cigarro, né? Acho que para essas pessoas ainda está muito no nível muito básico de conscientização, em que elas veem talvez até como, principalmente adolescente, tem muito isso, né? De sempre achar que é uma coisa distante, que vai acontecer, mas não com eles, que eles são jovens, imortais, né? Então, é uma fase ainda muito básica de conscientização. A pessoa ainda não relaciona todos aqueles riscos com ela, com a vida dela. Ela ainda não tem essa intenção clara, esse desejo de deixar o cigarro nessa fase. Daí, quando a gente fala já da seguinte fase, que é a fase da contemplação, é a etapa em que a pessoa já começa a pensar na possibilidade de mudar. Mas ela reconhece que tem ali uma questão, que ela precisa enfrentar essa questão, que é relevante essa questão, mas ela ainda não tomou a iniciativa, né, para isso. Então, aí a pessoa ela já percebe que ela é dependente, ela percebe que vai ser necessário fazer um trabalho para ela mudar, mas ela ainda não consegue decidir, ela não consegue ainda se decidir por fazê-lo, colocar uma data. É aquela pessoa, aquela famosa pessoa que o Leonardo estava falando, que todo mundo fala, sempre fala que vai parar de fumar, mas nunca para, né? Então, assim, é uma pessoa que ainda não está no momento de ação, ela ainda está ali, né, nessa contemplação do problema, mas ela está um pouco mais consciente. E aí a gente já entra no momento, depois, que é o momento da preparação. Aí sim já tem um comprometimento maior com a mudança, né, com o querer mudar. Já se vislumbra, num futuro próximo, a possibilidade de fazer essa mudança. Acho que alguém ia falar? Não, acho que foi só o microfone, né, que estava aberto. Algumas vezes já começa a implementar algumas pequenas mudanças, né, então assim, tá mais elaborada a questão. Já está mais aquecida a questão para partir para uma mudança realmente de comportamento, né. Nessa fase, se a gente fala do tabaco, talvez seja a fase que a pessoa começa a tentar diminuir o consumo, aquelas pessoas que falam: "Ah, estou tentando diminuir o número de cigarros por dia", começa a se informar mais sobre o tema, consumir mais conteúdo sobre o tema, né. Talvez até já consiga colocar uma data para falar: "Nesse momento eu vou cessar o uso do cigarro". Aí depois tem a fase da ação, que já é uma etapa de tomada de decisão mesmo, em que a pessoa vai se esforçar ativamente para colocar em prática aquilo que
aquele novo comportamento, aquela nova atitude que ela quer ter. E tem um esforço, né, no sentido de se comprometer com essas ações, de que aqueles objetivos vão ser atingidos seguindo algumas decisões, algumas ações, né. Aí já é um momento em que ela decide mesmo cessar o uso e já começa, a ver os benefícios de ter deixado o cigarro, já começa a enfrentar ali os desafios que vão vir, mas ela já está no momento de ação, ela já cessou. Ela está comprometida com sustentar essa decisão, sustentar essa tomada de decisão. E aí depois a gente tem o momento da manutenção, que é o momento em que, a pessoa vai se esforçar ao longo do tempo para manter, né, para fazer a manutenção dessa mudança de comportamento que ela alcançou. E aí ela evita, né, retomar aqueles comportamentos anteriores, né. Então ela vai fazendo algumas iniciativas para consolidar essas mudanças, né, e a fase de se manter alerta, né, manter o cuidado para não cair novamente no consumo, ou talvez ter cuidado, assim, ter consciências de hábitos que possam me levar novamente a consumir, né. E aí o término é quando os novos comportamentos já estão frequentes, já estão estáveis. No cigarro é perigoso até falar de término, porque, a gente sempre tem que ter um pouco de cuidado em tudo que é dependência, de achar: "Agora eu nunca mais vou consumir, se eu fumar um cigarro hoje eu não me torno dependente de novo". Não necessariamente, pode se tornar dependente, pode ser que esse caminho volte. Então, assim, é importante sempre ficar um pouco nesse período de manutenção, quando a gente está falando de tabagismo. Não sei se Leonardo querem acrescentar algo a isso. Então, perfeito, muito bom. Hum. Um comentário que ele fez aqui no chat, né, o livro Poder do Hábito, que o livro explica muito bem esse processo. Tem um outro livro ali que a gente gosta muito, chama Hábitos Atômicos. Apesar do nome não ser tão bom assim, mas quem tiver a oportunidade de ler, ele é como se fosse uma continuação de um outro autor e fala sobre mudança de hábitos, né? Uma coisa que eu vou comentar aqui, Camila, que esse livro, quando ele escreveu, eu lembrei. Esse livro Hábitos Atômicos, ele fala uma coisa que são as pessoas próximas a você, né? Então, por exemplo, se você tem amigos fumantes, o seu círculo de amizades é formado por fumantes, é mais difícil de você parar de fumar. E o contrário é verdadeiro. Se seus amigos são corredores, porque o assunto te leva a pesquisar. Claro, não é para a gente tirar essas pessoas do nosso ciclo de amizades, mas pensar que vai ser mais desafiador manter um hábito com as pessoas que têm o hábito que você quer cessar, né? Nesse modelo transteórico, eu acho que o que a Camila falou, que é muito desafiador, é aquele pré-contemplativo e que é o estágio de negação, que é aquela pessoa que fala assim, tal pessoa viveu 120 anos e fumava, bebia, não sei o que, quer dizer, tudo bem, existem pessoas que não, e isso até é estudado, né? Que o cigarro não faz tão mal para uma pessoa quanto faz para outra pessoa, mas em geral faz mal para todo mundo. Então, a pessoa que está em negação de qualquer droga, ela tem, os Beatles usavam drogas, né, e eles eram super, então tem os argumentos que sempre vão explicar a A manutenção exceção daquele vira estado. regra, né, Léo? A exceção vira Exatamente. regra, né? E nesses estágios intermediários de que a pessoa quer mudar, eu acho que uma ideia é facilitar. Então, por exemplo, fazer uma pesquisa, a pessoa está querendo mudar. Então, pesquisa o médico que a pessoa pode passar, facilitar, deixar mais próximo a mudança da pessoa. Então, ela quer mudar, mas não sabe como, e talvez ela volte para trás. Então, pesquisar, olha, tem aquela psicóloga que pode ajudar, tal pessoa passou por tal médico. Então, tentar fazer uma forma que seja mais simples o caminho da mudança, né? Você quer falar, Léo? Não, eu queria só colocar uma questão que eu acho que é importante. A gente vive num país que é referência mundial em relação à cessação do tabagismo, né? E isso muito por conta das proibições de fumar em locais fechados, da saúde pública que olhou bem para essa parte, que eu acho que isso que você falou, né, Léo, de você evitar muitas vezes
sair lá com as pessoas. Você falou que não é bem assim, mas acho que é isso. A gente tem que evitar mesmo de estar num ciclo onde a gente vai aumentar o nosso consumo. Então, acho que é importante também a indústria cinematográfica parou por um tempo, acho que agora está voltando também, mas parou por um Publicidade tempo também, né? de divulgar demais. Publicidade já parou, né? Não existe, é Uhum. proibido. Então isso acho que ajuda também. Lógico que o mais importante é a vontade da pessoa, mas acho que isso também tem Uhum. uma boa conta bastante, né? Mas aí vem um perigo que a gente vai falar logo, né? Que é o cigarro eletrônico agora, né? Porque daí essas proibições por conta do cheiro, né? Lugar fechado mesmo, é, eles driblaram, né? Essa proibição. Perfeito, Camila. Até se você quiser falar sobre isso, Uhum. eu estava lendo isso esses dias, né? Que foi uma forma, antigamente, o financiamento da indústria do tabaco era muito grande. Então, era difícil da televisão falar mal do tabaco se eles que pagavam ali os anúncios. Depois, veio uma força muito grande, né? E aí começaram a falar que faz mal, tal. E isso ajudou. E o que o Léo falou é um outro motivo. Ficou difícil de fumar, porque o cara precisa sair daquele lugar para fumar, é proibido. E aí fica difícil ele para, porque, né, isso Sim, é porque para daí ele qualquer. ganha uns segundos, né, também para pensar, né? Se a gente está pensando numa impulsividade, né, que muitas vezes é o que acontece com o cigarro, às vezes passa o momento da fissura e aí ele consegue não fumar, né? E aí tem esse risco que você acabou de comentar, né, do cigarro eletrônico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu vejo muita gente usando cigarro eletrônico Sim. e assim, não tem cheiro. Então se não tem cheiro não faz mal, né? Uhum. E um público cada vez mais jovem também, porque o cigarro comum, ele perdeu muito apelo para o público jovem. Eu estava vendo uma médica do INCOR falando isso, que o cigarro, a indústria do cigarro tradicional estava tendo dificuldade de atingir o público mais jovem. E com o cigarro eletrônico, cada vez mais os jovens estão consumindo, né? E é menos óbvio, como vocês falaram, o malefício, né? Assim, é menos visível, porque não tem cheiro, né? Ele não tem essa coisa um pouco aversiva do cigarro comum, que é o cheiro, né? Então, assim, um grande incômodo que até então havia, que era o incômodo social das pessoas se incomodarem com o cheiro, a gente elimina com o cigarro eletrônico. E isso não é algo necessariamente bom, porque o uso fica muito mais bem aceito, né? Ele passa a ser possível quase que em todos os lugares, né? Porque ele já não causa esse incômodo nos demais. É, tem ainda a questão dos aromas que se colocam, então, que vai gerando curiosidade no público, né? De provar. Isso juntando a possibilidade de aromas com a facilidade de uso, com a aceitação, acaba incentivando, sim, que se aumente o consumo, né, da nicotina, da droga, sobretudo nos usuários mais novos, como eu falei. E ele tem uma questão também, que é um consumo que não deixa vestígios. Então, aquela coisa de que antes os adolescentes fumavam escondidos dos pais, com o cigarro eletrônico isso fica muito mais fácil, né? Muito mais difícil de rastrear. E pode ser feito quase de forma contínua, né? A gente vê gente que dá um segundo, dá uma tragada, deixa ali, porque não gasta, né? Não queima tudo e acabou. Ele fica lá, a hora que você precisar, mesmo que seja de 2 em 2 minutos, você pode ir lá fumar de forma contínua, sem grandes pausas, o que acaba aumentando o consumo de nicotina. Tem alguns estudos que já identificam que no cigarro eletrônico aumenta o consumo de nicotina, né? E o cigarro eletrônico, ele nada mais é que um dispositivo para você consumir uma droga, que é a nicotina. Ele tem sim uma vantagem sobre o cigarro comum, que é deixar de consumir algumas substâncias tóxicas que o cigarro comum tem, né? Mas agora, se você usa o cigarro eletrônico para consumir, para jogar nicotina no cérebro, para continuar nesse processo de dependência, você vai continuar nessa lógica de dependência de abstinência consumo, e cada vez mais frequente, né?
Então, assim, toda dependência tem a ver com questões mais profundas de ansiedade, de lidar com o vazio, de controle de impulsos. Então, com o cigarro eletrônico, a gente não está trabalhando a dependência e a gente não está substituindo um hábito. A gente está substituindo um dispositivo por outro dispositivo também nocivo, né? Ele não contribui em nada para diminuir a ansiedade, para diminuir os efeitos do cigarro, né? É importante falar também que não é só a nicotina, né? A nicotina não é só ela que causa os danos físicos, o câncer e problemas de pulmão, mas ela também sim ela não é isenta de efeitos na saúde. Ela também aumenta o risco cardiovascular, porque ela eleva a pressão, os batimentos cardíacos, e ela também aumenta o risco de câncer, e sobretudo ela causa uma dependência, que é essa dependência gravíssima, né, que a gente vinha falando. Excelente, Camila. A última pergunta que eu tenho aqui é, bom, consegui parar de fumar, mas eu tenho receio de ter recaído e voltar ao hábito de fumar. Existe alguma técnica, algum conselho que você possa passar para essa pessoa? Bom, primeiro, importante ter muito conhecimento, tá? Então, informação é tudo. É importante saber, se você acabou de parar de fumar nesse momento, decidiu hoje, os primeiros 15 minutos, 15 minutos não, 15 dias vão ser difíceis. Nesses primeiros 15 dias, você vai ter muitos momentos de fissura. O que que é um momento de fissura? É aquele momento em que você sente uma vontade quase incontrolável, uma vontade muito intensa de ocupar esses receptores do seu cérebro com a nicotina, de ter o prazer com a nicotina. Essa fissura, ela dura em média 2 minutos, essa sensação desesperada de ter que fumar. Se você está consciente disso, você sabe, estou no momento de fissura. E aí você pode tentar desviar a sua atenção até passar, aguentar esses 2 minutos. Vai lá, dá uma volta, toma um copo d'água, vai fazer um exercício, alguma coisa, né? Cada um vai encontrar a sua saída. É importante saber que depois de 15 dias isso vai diminuir bem, depois de um mês vai estar menos, depois de um ano vai estar bem menos, vai vir em um momento ou outro, né? Principalmente se você vê alguém fumando, alguma questão assim. Muita gente fica com aversão do cheiro do cigarro, né? Mas enfim, é importante saber que pode vir à vontade, né? Mas é importante saber, e aí eu digo quase que para a vida toda, que você não vai gostar menos de cigarro ao longo do tempo. Não é que você vai se tornar uma pessoa que odeia cigarro. Se você fumar, pode ser que você goste de novo e que você queira voltar a fumar. Meu pai me deu esse exemplo assim, que ele fala para os fumantes que chegam no consultório dele: um diabético não vai parar de gostar de quindim. Ele vai ter que saber que ele vai continuar gostando do quindim, que ele vai continuar querendo, só que aquilo não faz bem para ele, né? Eu escutei esses dias também o Drauzio Varela falando. Ele fala muito sobre cigarro porque ele foi fumante durante muitos anos e ele parou de fumar. E ele fala: eu deixei de fumar há 40 anos, mas se eu me der ao luxo de fumar um cigarro hoje, eu acho que eu vou comprar um maço. Então eu me considero dependente para o resto da vida. Eu não sou mais fumante, mas eu sou dependente. Então é importante ter essa consciência, né? E a chave aqui de toda a mudança de hábito é trocar essa satisfação, esse conforto do cigarro por outra coisa. Procurar novos prazeres, procurar novas recompensas. Alguém falou aqui, Elianete, né? Trocar a recompensa? Sim, trocar a recompensa por algo saudável, né? Não trocar, por exemplo, um cigarro comum por um cigarro eletrônico. Tudo vai depender muito do papel que o cigarro ocupa na sua vida, né? É importante falar que a vida conspira ao nosso favor. O corpo se organiza muito rapidamente quando você para de fumar. Poucos dias a pessoa já se sente mais disposta, 2 dias a pessoa já sente que está voltando o olfato, que está voltando o paladar. Em poucas semanas a respiração já está normalizada. Claro que se você vê numa tomografia ali computadorizada, sempre vai ter cicatrizes do fumo. Mas em termos de fôlego, é muito rápida essa sensação de que o fôlego volta. Ao longo do tempo, né, a probabilidade de você desenvolver doenças relacionadas ao cigarro já cai drasticamente, você já volta a ter uma saúde praticamente como a de antes de fumar. Então a vida se conspira a nosso favor quando a gente para de fumar. O corpo se reorganiza muito rápido, né? Se você largou, é muito importante largar e não voltar, nem socialmente.
Porque, como eu disse, você para de ser fumante, mas você não para de ser dependente. Se você tiver contato com a nicotina, tem chances de voltar a fumar sim. Tô vendo que aqui, estão comentando, né, meu pai é ex-fumante, quase 36 anos, e por incrível que pareça, ele detesta o cheiro e não gosta de ficar perto de quem tá fumando. Isso é super comum, a pessoa desenvolve mesmo uma aversão, passa a detestar o cheiro de cigarro, tem gente que fala, tem vontade até de sair de perto, de pedir para a pessoa apagar, porque fica incontrolável mesmo. Eh, mas o cérebro ainda tem essa neurotoxicidade da nicotina, então, assim, não dá para arriscar, né. O corpo trabalha a nosso favor e a gente desenvolve essa aversão, que bom, porque é bom mesmo a gente não experimentar de novo. Acho que basicamente é isso. Muito bom, Camila, muito obrigado. Uhum. A gente está Imagina, chegando obrigada aqui a no, você. no final. Hum. O pessoal participou. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que deu para a gente abordar quase todos os temas aqui. Foi bem, bem completo. Legal a experiência do seu pai também, porque a gente quis trazer para essa palestra uma abordagem de psicologia, de mudança, né? Não falar tanto da doença, porque acho que a gente já sabe, né? Os malefícios e, no meu entendimento aqui, foi muito bom. Então, muito obrigado, Camila. Obrigado ao Obrigada. pessoal da Orion por mais um encontro. E acho que eu passo para você fazer o encerramento. Chegou aqui um comentário da Eli, que foi excelente. Obrigada. Acho que o Leonardo queria falar alguma coisa? Não, só queria dizer que a gente tem a nossa na nossa mão a mudança, né? Então, acho que quando a gente fala sobre algum vício, essa decisão ela é mais importante mesmo. E agradecer a todos aí pela presença. É isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui, por escutarem. Espero que todos estejam buscando aí decisões mais saudáveis de vida, né? Tanto de saúde física como mental, que na verdade tá tudo é a mesma coisa, né? Tá tudo muito ligado. Obrigado, pessoal. A palestra aqui vai Obrigada a ficar todos. gravada, depois a gente passa para Eli. Obrigada, Ok. pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada, Maravilha. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. tchau. Parabéns. Tchau, até. Tchau.